Hoje, o nosso HOA-Cast recebe um convidado muito especial, o Dr. Guilherme Cunha dos Santos Teles, médico graduado pela Uniceplac, Distrito Federal, especialista em clínica médica pela Secretaria de Saúde do Estado de Goiás, especialista em cardiologia pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal e pós-graduado em medicina do exercício e esporte pela Faculdade Cetro Sanar. Atualmente, o Dr. Guilherme atua como cardiologista no Hospital Oftalmológico de Anápolis, com papel fundamental nos atendimentos pré-operatórios das cirurgias, além de acompanhar e orientar pacientes em diferentes necessidades clínicas. É essa dedicação, essa paixão e esse olhar diferenciado que fazem do Dr. Guilherme uma referência para todos nós. Seja muito bem-vindo ao HOA-Cast. Olá, pessoal! Vamos dar início a mais uma HOA-Cast. Eu sou Jaqueline Pereira. Sou Adriana Vaz. Eu sou a Ana Paula. E temos a honra de receber aqui hoje no nosso HOA-Cast o Dr. Guilherme Teles, cardiologista. Boa noite, doutor. Boa noite, doutora Jaqueline. Boa noite, Adriana. Boa noite, Lana. Prazer estar aqui com vocês. É uma honra recebê-lo, doutor. Obrigado. Doutor, por que a avaliação cardiológica é tão importante antes de uma cirurgia oftalmológica? Muito bem. A avaliação cardiológica é importante antes de qualquer cirurgia, né? Com certeza. E aí, claro que a gente inclui a cirurgia oftalmológica também. Na cirurgia, a gente é submetido a um risco, a um estresse. Então, a gente precisa saber se o coração, o motor do nosso carro, tem condições de receber aquele estresse. Então, uma avaliação com o cardiologista é sempre importante antes de qualquer procedimento. Doutor, em que momento o paciente deve procurar o cardiologista no preparo para a cirurgia? Eu sei que muitos médicos, quando tem a indicação cirúrgica, ele já faz o risco cirúrgico, né? Exato. Mas, além desse risco cirúrgico, o paciente ter uma segurança e procurar um cardiologista para uma avaliação mais específica para esse pré-operatório. Isso. Eu costumo falar que é isso que você disse mesmo. A partir do momento em que eu sei o que eu tenho indicação cirúrgica, é importante já visitar o cardiologista. Porque quanto mais cedo a gente chegar e a gente tem mais tempo hábil para poder controlar se a gente tiver algum problema de saúde. Então, às vezes o paciente chega, não, tem uma cirurgia semana que vem. Eu já fico tenso. Eu sei que eu vou ter que, se tiver pressão alta, eu vou ter que controlar. Eu tenho uma semana para controlar. Quando ele chega para mim e fala que a cirurgia está marcada, eu já fico meio tenso. Agora, ele deixa muito para em cima da hora, então, né? Deixa. Vira e mexe é assim. Às vezes me chamam até de manhã para cirurgia à tarde. Meu Deus! Aí o cardiologista tem que dar seu jeito. Tem que se virar para poder segurar Exatamente. o motor do carro lá. Mas o momento ideal é, logo que tiver indicação cirúrgica, vai para o cardiologista. Porque eu tenho tempo hábil de pesquisar se tiver algum problema de saúde, identificar, fazer o diagnóstico e tratar para ele ir para a cirurgia mais controlado possível, que é justamente esse o objetivo, né? Controlar os fatores de risco, controlar as complicações que possam acontecer para mitigar isso e a gente ir o mais seguro possível fazer o procedimento cirúrgico. Certo. E trazendo um pouquinho para a nossa área, né, da oftalmologia, o que o cardiologista ele costuma solicitar para esse exame, para esse paciente que vai procurar avaliação cardiológica para uma cirurgia oftalmológica? Sim. Lana, a cirurgia oftalmológica é uma cirurgia, na maioria das vezes, de baixo risco para o coração. Então, aqui eu dizendo baixo risco, estou falando em relação ao coração e não a cirurgia em si. Então, basicamente, eu preciso de alguns exames relativamente simples. Então, claro, exames de laboratório são importantes. Então, no mínimo, aí um hemograma, uma função renal, uma glicemia. Outra coisa que é importante também é um eletrocardiograma para eu saber a condição basal do paciente. Mas o que é imprescindível é uma análise clínica, é eu examinar o paciente, é eu conhecê-lo, conversar, para eu saber se há algum outro problema. Então, não está errado eu liberar o procedimento, às vezes sem um eletro ou sem um laboratório. Se é um paciente que não tem nenhuma comorbidade, nem paciente totalmente saudável, não está errado. Mas a gente faz lá no hospital oftalmológico, eletrocardiograma e exames laboratoriais para todos os pacientes. E é claro que se no exame eu identifico que tem alguma coisa alterada,
Então, eu examino o paciente, ele tem um sopro no coração, ou chega um paciente para mim que fala que tem dor no peito, eu não vou liberar sem pedir uma avaliação mais invasiva. Então, a partir do momento que a gente identifica algum problema, aí é um mundo, Vamos né? estudar. Aí a gente pode investigar com um ecocardiograma, que é um ultrassom do coração, para a gente saber a parte estrutural, que é basicamente um dos exames mais pedidos, assim. E outro também que a gente pede muito é um teste ergométrico, é o famoso teste de esteira, que serve para eu estressar minimamente o meu coração, colocar ele sobre estresse e saber se ele reage bem num ambiente controlado. Então, se ele reagiu bem numa esteira, caminhou 8 minutos e tudo, muito provavelmente, durante a cirurgia, ele vai bem também, porque eu já simulei o estresse fora do ambiente cirúrgico. Então, esses são os exames básicos, a avaliação básica que a gente faz dentro do consultório. Doutor, quais os cuidados especiais, né, precisam ter com os pacientes diabéticos e com hipertensão no pré-cirúrgico? Isso é bem importante, porque é o que com mais frequência temos no consultório. São os pacientes hipertensos e diabéticos, né, que dão complicações oftalmológicas e que chegam para cirurgia. Em relação aos hipertensos, claro, o maior cuidado é controle da pressão mesmo. Então, a gente tem que identificar esse paciente. Não é raro, às vezes, que a gente faz diagnóstico de hipertensão no risco cirúrgico, na consulta pré-cirúrgica. Então, a gente tem que conseguir controlar em tempo hábil para a cirurgia, para esse paciente o melhor controlado possível. Outra coisa que a gente tem que ter cuidado também é em relação à orientação dos remédios. Às vezes o paciente pensa que tem que suspender o remédio 2 dias antes da cirurgia. E aí é claro que se vai chegar lá no procedimento, a pressão vai estar lá nas alturas. Então a gente tem que ter cuidado com isso também. Em relação aos diabéticos, nosso objetivo é controlar melhor possível, claro, para a cirurgia e para a vida também. Porque a gente sabe que pode causar a recuperação da cirurgia, o sucesso da cirurgia está intimamente ligado ao controle do diabetes. Outra coisa que é importante é justamente também orientar o uso das medicações. Então, algumas medicações a gente tem que suspender antes da cirurgia, tem um tempo em específico, antidiabético a gente tem muitos aí, então a gente tem que ter um tempo certo. Os pacientes que usam insulina, a gente tem que ter cuidado, porque o procedimento cirúrgico ele vai ser submetido a um jejum, então se eu deixar a dose de insulina, pode ser que a glicose caia demais, ele passe mal antes da cirurgia. Então, esses são os principais cuidados. Orientação em relação às medicações, às vezes um diagnóstico e tentar controlar principalmente a pressão e o diabetes o melhor possível para ele ir para uma cirurgia mais segura e ter uma boa recuperação. Nesse caso dos medicamentos, então, é a orientação mesmo através de uma avaliação mais... porque se ele usa anticoagulante e vai fazer uma cirurgia, ele tem que suspender, o médico vai orientar. No caso, o cardiologista ou a equipe do orientação cirúrgica, né, ela vai orientar, você não pode usar. A gente vê muito isso lá, o paciente chegar, você está usando anticoagulante, foi orientado, foi falado e ele ainda continua. Esse anticoagulante, isso é até uma dúvida minha, ele tem que ser bem antes da cirurgia ou só mais próximo, 2, 3 dias? Depende muito, Adriana, do anticoagulante, né? Então, a gente tem os famosos antiplaquetários aí, que são o AS, né? O clopidogrel, que é um parecido também. Para a gente saber se vai suspender ou não essas medicações, a primeira coisa que eu preciso saber é por que elas foram prescritas. Então, por exemplo, a gente usa um AS, hoje em dia, usa uma aspirina só como prevenção. Eu nunca tive nenhum problema, nunca tive um infarto, nunca tive um AVC, não tem stent no coração, é só uma prevenção. Esse paciente eu tenho segurança de suspender o remédio, porque ele não está tratando nada, só está prevenindo, para ele ir para a cirurgia tranquilamente, sem risco de sangrar. Agora, se um paciente chega para mim, ele já é um cardiopata, teve infarto e usa AS, aí a gente vai depender da cirurgia. Se for uma cirurgia de catarata, uma cirurgia mais tranquila, a gente pode, conversando com o oftalmologista e tudo, ir para a cirurgia usando o AS, porque se a gente suspender, tem risco de trombosar o stent. Então, o risco de entupir o stent lá de coágulo de sangue, e aí o perigo é maior. Agora, se é um paciente que usa um anticoagulante porque tem uma arritmia no coração, mais conhecida como fibrilação atrial, ou se tem uma válvula cardíaca, aí é um pouco mais complicado. A gente teve um caso recente lá esses dias. Às vezes a gente tem que trocar o anticoagulante por um anticoagulante de menos tempo de ação, então trocar para uma enoxaparina, que a gente faz subcutânea, para aí a gente consegue suspender 12 horas antes da cirurgia, faz a cirurgia, volta para a seringa e depois volta para a varfarina.
Normalmente, quando o Muito paciente seguro. usa Marevan e Varfarina, a gente faz esse switch, essa troca. Então, infelizmente, não é fácil mesmo. Cada paciente é de um jeito, né? Importância, Alguns podem sim. suspender, outros não. Alguns eu ligo para o oftalmologista e falo como é que tá essa catarata, você precisa de mim. Muito Às vezes é uma bem. cirurgia de retina. E aí, mesmo o paciente usando o stent, a chance de sangramento é grande, a gente tem que tirar e aí volta o mais rápido possível. Normalmente, com AS, a gente suspende aí 7 dias antes, quando o paciente usa clopidogrel, 5 dias antes, e os anticoagulantes, seja varfarina, rivaroxabana, apixabana, é de paciente para paciente. Não é tudo igual, não. Lembrando, né, que só o cardiologista pode dar essa orientação, né? Que às vezes o paciente, já escutei que eu posso suspender por 5 dias. Não, é o seu cardiologista que vai fazer essa manipulação do tempo, né? Exatamente. É o médico que indicou, né? Então, Sim. às vezes tem pacientes que têm doença no sangue de hemofilia, que tem mais chance de ter trombose no sangue, né? Então, às vezes, a gente tem que trocar uma ideia com ele, já fiz isso algumas vezes, né? Pedir a avaliação dele mesmo para saber se suspende ou não. Outras coisas também são outros em relação a outros medicamentos que acabam, como é o risco cirúrgico, é cardiológico, cai na mão do cardiologista, mas o remédio era um remédio, um corticoide que o paciente usa para lúpus, e eu não sei se a gente suspende ou não, pede a avaliação do colega, né? Não é vergonha nenhuma a gente pedir para ir com a maior segurança possível. E a cirurgia plástica, né? Sempre eles pedem que o anticoagulante seja suspenso, né? No mínimo 7 dias, né? Pelo menos 7 dias. Mas tem todas essas questões aí que são importantes, né? Tem a blefaroplastia costuma sangrar um pouquinho mais, né? Então a gente tem que ter mais cuidado. Né? Cirurgia de retina também. Na anestesia. Então acho que na dúvida vale a pena juntar e trocar uma ideia com o oftalmologista, com o anestesista, e aí pra gente ter segurança nessa suspensão. Alinhado, né, doutor? Exatamente, todo mundo conversado. Porque o paciente, às vezes, ele pensa que é uma cirurgia simples, estética, principalmente oftalmológica, que não fica internado, que não... Então, esse tempo, ele leva a entender assim, não, é muito tranquilo, não precisa nem ir no cardiologista. Faz exame de sangue, tá tudo certo. Exatamente. Mas existem uns riscos bem que pode... Todo procedimento tem seu risco, né? Então, a cirurgia, por exemplo, a cirurgia oftalmológica, como eu disse, é considerada uma cirurgia de baixo risco de complicação cardiovascular. Ela tem um risco menor do que 1% de complicação do coração. Então, infarto, trombose, arritmias, mas não é um risco zerado, né? É um risco baixo. Isso pode acontecer, como já aconteceu. Tem que estar sempre... Fora o estresse que pode ser gerado ali no momento, né? Com certeza. Uma cirurgia simples que acaba por falta de cuidados, né? Que não é o caso lá no HUA, que nós temos o cardiologista lá dentro e o oftalmologista, prontuário mesmo, tá sempre vendo, alinhando, conversando. Né? Tem essa porta aberta, maior né? segurança para a segurança pro do paciente. Não ensaiou, ele falou igualzinho. Doutor, em que situações a cirurgia oftalmológica pode ser adiada, né? Por alguma causa, alguma condição cardíaca? Vamos lá, condições cardíacas que a gente tem que adiar. Por exemplo, um paciente com uma dor no peito nova, que a gente chama de angina, uma angina instável. Esse paciente, se ele está com a dor no peito e eu estou achando que é do coração, provavelmente tem uma placa de gordura ali que está atrapalhando o funcionamento do coração. Visto que não é uma cirurgia de emergência, a gente vai tratar primeiro o coração para depois liberar para o procedimento. Outras coisas também é um paciente com um coração muito devagar, por exemplo, um coração com um bloqueio grave. A gente tem que primeiro tratar o coração para depois ir para a cirurgia. Um paciente que infartou muito recente, nos últimos 30 dias, então ele ainda está com recuperação, ainda está com 2 anticoagulantes, muito provavelmente. Então, esse paciente a gente espera um pouco para ir para o procedimento. Então, basicamente, dentro da cardiologia, acho que essas são as causas da gente adiar a cirurgia, né? Então, o paciente que está com dor no peito ativa, que eu acho que é entupimento das veias do coração, o paciente que está numa arritmia grave no momento, seja ela com coração acelerado, seja ela com coração mais devagar, e o paciente pós-infarto. Perfeito. E tem alguma diferença, doutor, da preparação do paciente para a cirurgia, um paciente idoso e um paciente jovem? Tem alguma diferença nessa avaliação cardiológica, nesse preparo? Tem, com certeza tem. O paciente idoso, ele é muito mais sensível, né? Então, ele já muito provavelmente vai chegar com alguma comorbidade, então ele já é um paciente hipertenso, diabético,
tem colesterol alto, tem uma alteração na função dos rins. Então, a gente tem que ter muito mais cuidado com o paciente idoso. Normalmente é um paciente que usa, a gente chama de polifarmácia, então ele usa pelo menos lá 6, 7, 8 medicamentos. A gente tem que aprender a lidar com isso. É um paciente que tem mais dificuldade cognitiva mesmo, de entender, então às vezes tem que deixar isso muito explícito, desenhar, escrever numa letra grande quais remédios que é para suspender, quais que é para manter e a que hora. É um paciente que, em relação à doença em si, por exemplo, a pressão alta, ele tem uma labilidade pressórica muito maior. Então, no pós-operatório, ele pode fazer um pico de pressão. Então, às vezes, eu tenho que ter um cuidado a mais, convidar ele para vir no consultório, já que vai no primeiro dia do pós-operatório lá com o oftalmologista, passa lá no cardiologista também, vê como é que está essa pressão, para a gente tentar não ter complicações. O paciente jovem, ele é relativamente mais tranquilo. Então, na entrevista a gente pergunta se tem algum problema de saúde, se fuma e tudo. Se é um paciente jovem que não tem nenhum problema desses, a gente já fica mais tranquilo, é liberado como um risco baixo, provavelmente. Mas o paciente mais idoso, por si só, por todo o contexto, de doenças ali, ele é um pouco mais complicado que o paciente jovem, não só para cirurgia oftalmológica, para todas as outras também. outras, né? Mais sério já. Doutor, e a ansiedade, o estresse, eles, assim, pré-operatório, né? Ali, porque é o dia da cirurgia, né? O paciente vai operar, pode alterar, dar alguma taquicardia, ou às vezes aumentar a pressão. Síndrome do jaleco branco. Síndrome do jaleco muito, né? Acontece demais. O aparelho de pressão, só de eu ver ele. Isso é muito frequente. Frequente, né? Muito frequente. Eu costumo, na maioria das vezes, comentar isso no consultório. Então, falar que isso existe, que todos nós ficamos ansiosos em vista de um procedimento que a gente não conhece, que a gente tem medo de sentir dor, que a gente não sabe como é que vai ser o pós-operatório. Eu fiz cirurgia no começo do ano e eu também me senti assim. Ficou estressado? Fiquei ansioso, não sabia como é que era, se ia sentir dor, se não ia e tudo. Então, isso acontece mesmo. Modos da gente tentar melhorar isso, a primeira coisa é o entendimento do paciente. Então, tentar explicar para ele da melhor maneira possível como é que vai ser, que hora que ele vai chegar, se ele vai ficar esperando, se ele não vai, quantas horas ele tem que ficar de jejum, por que do jejum, que muitos não entendem, não sabem para que vai fazer o jejum, e aí às vezes não faz. Se vai sentir dor, se vai ser uma dor controlada, se vai poder usar remédio depois, como é que vai ser depois, se no primeiro dia ele vai estar enxergando, se no segundo dia ele vai estar enxergando. Porque quanto mais ele conhecer, menos ansioso ele vai ficar, porque menos dúvidas ele vai ter. Sim. Então o fato de explicar, dele conhecer, é uma das principais coisas. E claro, aí ajuste medicamentoso também ajuda. Então, às vezes, colocar uma medicação para o paciente dormir melhor na noite anterior, que não atrapalhe o ato anestésico em si no dia da cirurgia. Falar para ele tomar as medicações certinhas da pressão, porque a gente sabe que com ansiedade a gente vai ter mais catecolamina no corpo, vai ter mais cortisol, a pressão vai subir, os batimentos podem aumentar. Todos nós acontece isso. O paciente não vai ser diferente. Basta ele entender que todos nós passamos e que ele vai passar também. O papel do anestesista é justamente esse também. Ele está lá, claro, para tirar a dor do paciente, para cuidar do paciente também nesse período de mais ansiedade. seguro, né? Exatamente. E a ansiedade, pelo menos, eu acho que diminui um pouquinho na hora do ato, né? E eu acho, assim, eu sou realmente, eu creio que o fato de você estar lá do lado dele, explicar, ser calmo, controla a ansiedade. A gente fica ansioso porque a gente não sabe o que vai acontecer. A partir do momento que a gente sabe minimamente. Quando é explicado, né, todo o processo. Exatamente. Ele vai ficar mais tranquilo. Fica mais... Vai acontecer, ele vai falar, não, isso está dentro da normalidade, porque foi me falado. Ele não Eles vai me ficar falaram, com dúvida, né? Me falaram que ia durar 2 minutos aqui. Me isso. falaram que ia colocar isso aqui no meu olho. Isso, ele fica mais E aí ele fica mais tranquilo, né? Sim. Doutor, o pós-operatório, terminou a cirurgia, o paciente foi lá no pré-operatório, né? Fez todo o trânsito, fez tudo. Aí terminou a cirurgia, o pós-operatório. Qual é a importância dele dar uma sequência de ir ao consultório depois da cirurgia, avaliar? Porque pode mudar alguma coisa também, né? O paciente que não era ansioso ficou, não tinha pressão alta, apareceu. Com certeza, isso acontece. Então, no pós-operatório, eu digo que os pacientes que têm algum problema de saúde, claro que eles têm que ser reconvocados, né? Para o próprio segmento. Os pacientes que às vezes a gente faz diagnóstico logo antes da cirurgia, que igual eu disse que não é raro, uma semana antes eu faço diagnóstico de uma pressão alta, esse paciente tem que voltar depois para eu saber como é que está o controle. Então, saber se a pressão está controlada e tudo. Às vezes é necessário até no pós-operatório imediato, no primeiro, segundo dia. Então, isso já aconteceu lá conosco também, da gente convocar o paciente logo no primeiro e no segundo dia para ver como é que estava a pressão,
para evitar dele fazer pico pré-histórico logo depois da cirurgia e complicar, né? Às vezes a cirurgia foi tudo bem por causa de um pico no primeiro, no segundo dia, porque às vezes teve um erro de medicação ou porque às vezes teve dor e não foi tratada a dor de maneira efetiva, ele teve um pico de pressão e complicou. E nesse caso aí também, ele tem, igual na catarata, ele vai operar um olho e depois ele vai operar o outro. Para ter até a segurança que ele vai continuar tomando os remédios para a próxima cirurgia ele estar bem, né? Exatamente. Isso é uma coisa que acontece também. Então, às vezes, um paciente tem um risco cirúrgico que fez do primeiro olho, esperou 3 meses para fazer do segundo. E nesses 3 meses aconteceu alguma coisa. Sei lá, ele usou um corticoide porque teve uma dor e aí a pressão descontrolou e tá lá que no risco cirúrgico a pressão estava controlada, mas na verdade não tá. Né? Tá Então a gente tem que ter cuidado nesse intervalo, né? E o fato de conversar mesmo e falar, ó, se tiver mudar alguma coisa, se você vê que sua pressão está ficando mais alta, se tiver algum remédio novo, fala com a gente, volta aqui na consulta, vamos avaliar de novo para diminuir. Aproveitando essa pergunta da Adriana, no caso de o paciente ter que suspender a medicação antes do procedimento, certo? Ele faz um olho numa semana, outro olho na próxima semana. É viável ele ficar 14 dias sem a medicação, no caso? Isso é complicado, né? Porque acontece muito, né? Na nossa Acontece. realidade Mais uma vez, Lana, a gente vai voltar lá na indicação. Então, se é um paciente que está usando por uma prevenção, ele não está tratando, é só prevenção, tranquilamente. Ele pode ficar 14, 21 dias, que seja. Agora, se é um paciente que usa por causa de uma doença mais importante, por exemplo, então o paciente tem uma valvopatia, tem uma prótese no coração e usa um anticoagulante, o ideal seria ou que eu fizesse os 2 olhos de uma vez, mas se por indicação oftalmológica não tem indicação, então a gente faz volta o remédio, fica um tempo com o remédio, e aí cada um é de um jeito, uma semana, 2, 3, para o remédio voltar a fazer seu efeito normal, tá com um nível sérico bom no sangue, e depois a gente submete de novo. Senão a gente dobra aquele tempo, né? Então o paciente fica desassistido do efeito do remédio durante algum tempo e aumenta o risco dele ter complicação do coração. Então essa pergunta foi boa, porque não é infrequente de acontecer, né? Sim. E aí acaba ficando 14 dias aí sem o efeito do remédio, né? Eu acompanhei o meu pai quando ele internou, isso aí pra gente um alerta, né? Que eu sei que você usou essa pergunta para até suas orientações no centro cirúrgico. Ele tomava aquele que é para tireoide. Pura. E na internação não levamos e não fizeram, assim, fugiu, né? E quando ele chegou em casa, meu pai apático, sentado, não tinha mais, não queria comer, não queria levantar. Demorou mais ou menos uns 15 dias para a gente descobrir. Foi um médico amigo nosso que descobriu que ele estava assim, por causa do Puran. Porque a gente esqueceu, não levou para o hospital, veio a receita, a gente não nem lembrava, né? Então, pode acontecer do paciente suspender por descuido, por esquecimento, né? Má informação, por esquecimento e ter uma consequência maior, né? É um protocolo da gente nos hospitais, quando é um hospital que tem internação, da gente ter uma ficha de reconciliação medicamentosa. Então, essa ficha é preenchida na admissão pelo enfermeiro, ou pelo médico, ou pelo farmacêutico, com todas as medicações que o paciente faz uso, dose e horário. É registrado, assinado pelo paciente ou familiar e assinado pelo médico no momento da admissão do paciente do hospital. Então, essa ficha fica registrada e na hora que o paciente vai de alta, é obrigação do médico pegar essa ficha e conferir. Porque numa dessas, o paciente pode perder a vida, né? Então, conferir, esse paciente durante a internação não precisou desse remédio, mas precisou de outro. Então, vamos voltar a outro. Não, mas vamos voltar ao remédio que ele já usava. Para ele ir certinho para casa. Porque, às vezes, ele não sabe se ele precisa, se ele não precisa, não é papel dele, sabe? Deu uma dose bem alta, ele... Voltou, aí continuou, né? A gente foi um alerta, não pode suspender remédio de uso contínuo mais, né? E alguns medicamentos que são suspensos, eles precisam esperar um pouquinho para voltar, né? Precisa. A gente, às vezes, orienta o paciente, o anestesista, né? Orienta mais. Olha, você vem para o retorno amanhã, mas você só vai voltar a sua medicação no domingo. Por exemplo, se o paciente operou na sexta, né? Existem alguns medicamentos, né? Existem, e aí depende da cirurgia também, né? Então, vamos supor, voltando ao anticoagulante lá, que é um ótimo exemplo. Então, é uma cirurgia que foi um pouco mais invasiva, mais complicada, que tem chance de sangramento nas próximas 24 horas. Se eu volto a medicação para esse paciente, ele fica logo sob o efeito do remédio, o remédio tem um efeito rápido, ele tem chance de sangrar. Então, às vezes, tem que esperar 12 ou 24 horas, né? Um paciente que, às vezes, no pós-operatório ainda está
sentindo dor, não se alimentando de maneira efetiva, aí eu coloco uma dose de insulina para ele, logo depois ele vai fazer hipoglicemia mais tarde. Que é uma dúvida frequente, né, dos nossos pacientes. Quando que volta? Quando que eu posso voltar a tomar agora? Exatamente, exatamente. Então, em relação à insulina, eu sempre falo, assim que você comer. Porque às vezes fala, não, eu vou chegar em casa e tomar, mas aí esquece de comer e fica de jejum 24 horas. Então, assim que comer alguma coisa, a gente vai voltando devagar a insulina como ele usava. Certo. Doutor, como que o senhor, como cardiologista, trabalha, né, junto com a oftalmologia, com a nossa equipe de oftalmologistas? Como que vocês conseguem trabalhar para garantir essa maior segurança dos pacientes? Então, os pacientes chegam para a gente já com uma indicação, seja indicação de risco cirúrgico, seja com indicação de acompanhamento, né? Então, o profissional da retina às vezes manda muito paciente para a gente, o pessoal do glaucoma também, depende da indicação. E aí, com essa indicação, seja risco cirúrgico, a gente conhece qual tipo de cirurgia que ele vai ser submetido. Se a gente tem alguma dúvida, e isso acontece, né? O cardiologista, ele não está dentro do centro cirúrgico o tempo inteiro, então ele tem dúvida sobre o procedimento. Então, se ele tem alguma dúvida, a gente sabe que é um livro aberto para a gente ligar e discutir, né? Então, a gente faz isso o tempo inteiro. Liga, pergunta o que você acha, tem que controlar melhor a pressão, ou não, dá uma pressão um pouquinho mais permissiva. Em relação ao tipo de cirurgia, se não conheço esse tipo de cirurgia, é uma cirurgia mais invasiva, onde que é, na câmara frontal, na câmara posterior, para tirar as dúvidas mesmo que a gente tem como médico. E em relação aos pedidos de contrarreferência que eles pedem para a gente avaliar também em relação a isso. Então, a gente chega muito paciente da retina com algum evento tromboembólico que pede para a gente pesquisar alguma alteração cardiológica, seja ela arritmia, aumento do risco de ter trombose com alguma doença no sangue. Então, é sempre uma parceria, né? Que a gente tenta identificar se tem alguma causa cardíaca, no que o cardiologista pode ajudar para melhorar a vida do paciente, claro, e a vida do oftalmologista lá também, do outro lado, para melhorar as doenças do olho. Então, muitos pacientes não têm costume, né, de hábito de ir ao cardiologista. Vai quando necessário ou para um pré-operatório. Isso. Como a avaliação pré-cirúrgica pode ser uma oportunidade de cuidar do coração desse paciente, de fazer ele depois ser um paciente mais recorrente, de cuidador. Isso. Convencê-lo, né? Porque eu acho que Eu amo, Adriana, esse momento pré-operatório. Porque, basicamente, é o único momento que eu tenho de trazer o homem para dentro do consultório. Contato. E, muitas vezes, um homem mais humilde, de uma condição, de uma classe social mais baixa. Porque ele não vai no médico. A mulher até que vai. Então, ela vai no ginecologista, ela vai lá se cuidar. De vez em quando, ela aparece. Agora, o homem não aparece. E aí, é aí que eu diagnostico. A gente tem o dia inteiro a gente faz isso. Então, um paciente de 70 anos chega lá para mim, a gente sabe que tem pressão alta, sabe que tem um diabetes, mas nunca fez o exame de sangue. Exatamente. Então, essa é a oportunidade que a gente tem. Se a gente perder, esse paciente não vai voltar mais. Se a gente amedrontar ele não vai voltar mais. Se eu perder a oportunidade de tratá-lo, ele não vai voltar mais. Então, essa é uma oportunidade importante que a gente tem de cuidar da saúde da população em geral, que eu digo. Então, eu gosto de fazer isso, e aí é onde eu perco tempo e a minha conversa para convencer o paciente a fazer o cuidado, né? Então, às vezes, o que ia ser uma cirurgia, uma consulta relativamente simples de um risco cirúrgico, vira uma consultona muito grande, 1 hora e meia. Porque eu tenho que ensinar ele, às vezes dar o diagnóstico da doença, explicar o que significa, falar como é que vai ser o tratamento, falar como é que vai ser depois, porque o primeiro contato dele com o médico é esse. E aí, claro, nesse meio tempo, preparar o paciente o melhor possível e o mais rápido possível para a cirurgia também. Então, acho que a consulta pré-cirúrgica é uma oportunidade da gente conseguir cuidar da saúde do paciente, não só para a cirurgia também, mas para o resto da vida. Para a vida, né? Verdade. Então, e quais são os principais mitos que o senhor encontra na avaliação cardiológica, assim? Medos? Mitos. Mitos. Entendi. Medos deve ser muitos. Tem muitos. Até do médico. A primeira coisa é só uma cirurgia no olho, é uma cirurgia simples. A gente já viu complicações, eu já vi lá fora do hospital, então na minha formação eu fiz no hospital de base, a gente já teve algumas complicações maiores. Então, tem complicação. Tudo tem seu risco, eu costumo falar. Atravessar a rua, a gente tem risco de ser atropelado. Tudo tem. A cirurgia oftalmológica também tem os seus riscos. Claro, são mais baixos, menores que as cirurgias maiores, mas tem seus riscos.
Outro grande mito é em relação às medicações, né? Então, eu mantenho todas as medicações ou eu suspendo todas as medicações antes da cirurgia. Então, felizmente, a gente tem que ter alguém habilitado, alguém que conheça para saber orientar em relação a isso. Alguém que já tenha prática e que saiba o que está fazendo, né? Acho que esses são os dois principais mitos. Em relação à cirurgia é tranquila, não vai dar problema nenhum. E em relação às medicações, ou mantém tudo ou tira tudo. É um mito e um perigo, né? Exatamente. Os dois tem que ter é um cuidado. mito e um perigo. Tem que ter cuidado. Doutor, se eu pudesse dar assim, uma dica prática, simples, para todo paciente que vai operar os olhos, qual seria? Puxando sardinha pro meu saco, cuida do seu coração. Cuida do coração. Cuide do seu coração junto com os olhos. Então, o paciente vai precisar passar por uma consulta pré-operatória e a gente tem que olhar de uma maneira especial para o coração dele, para a gente chegar no objetivo que é ter uma cirurgia mais segura possível. Esse é o principal objetivo de qualquer avaliação pré-operatória. Se a gente tem condição de corrigir algum problema, a gente vai corrigir, porque senão não seria um risco cirúrgico, seria uma cirurgia de emergência e não passaria nem pelo cardiologista. Então, acho que essa é a dica. Cuide do seu coração, olhe bem para ele, acredite no que o médico está falando para você, nos exames que ele pede, porque ali a gente vai ter um momento de segurança, de compartilhação de informações, para a gente tentar chegar no nosso objetivo, que é uma cirurgia bem feita, um pós-operatório tranquilo e com a visão ou com a outra cirurgia que seja feita melhor possível. O HOA cuidando do coração e da visão. Com certeza, todos juntos. E agora, doutor? E agora nós vamos fazer nosso bate-bola, doutor. Vamos lá. Vamos lá? Vamos. Descobrir mais coisas. Então, doutor, profissão em uma palavra. Amor. O que mais te motiva na medicina? O estímulo de cuidar do paciente. Um desafio da cardiologia que você acha fascinante? Da cardiologia. O convencimento de que o paciente precisa de cuidado. Acho que é isso. O que significa para o senhor acompanhar os pacientes nos pré-operatórios aqui no HOA? Dar a eles a oportunidade de cuidar da saúde. Como eu disse, não é só uma avaliação pré-operatória. É um início ao passo de um cuidado com a saúde em geral. Cuidado. Um conselho rápido para quem vai fazer uma cirurgia oftalmológica? Fique tranquilo, pergunte todas as dúvidas para o seu médico. Esqueça um pouco o YouTube, Google. Importante, né? E quando tiver com seu oftalmologista e cardiologista, tire todas as suas dúvidas para você ir o mais tranquilo possível para a cirurgia. E um hábito que ajuda a manter o coração saudável? Movimentar-se. Fazer qualquer tipo de atividade, seja ela atividade física, um hobby, alguma coisa. Movimentar-se. Claro que a alimentação também entra, mas já que você mediu só movimentar, eu acho que é o mais importante. Um livro. Um livro? Tem um livro que eu gosto muito, que não tem da história aí, mas que ensina a gente bastante, que chama Meu Pé de Laranja Lindo. Um livro das antigas, um livro quase de criança, mas que eu aprendi com a minha mãe a ler desde criança, acho que já li umas 6 vezes. Legal. Doutor, um aprendizado que você leva todos os dias para a sua prática médica? Cuidado com o paciente. Então, isso, infelizmente, é uma coisa que a gente tem visto menos na medicina. O ato de cuidar, de ouvir, de encostar, de saber examinar. Um ato de amor mesmo com o paciente. Infelizmente, a gente tem visto isso menos. Esse é o principal papel da medicina. É cuidar. Então, a gente tem que ter esse cuidado dentro do consultório também. E o que mais valoriza na relação com seus pacientes? A confiança. Né? Então, eu sei que a partir do momento que eu fecho a porta dentro do consultório, seja no consultório ou na UTI, ou onde eu esteja fazendo o exame, eu dou tudo o que o Guilherme, médico e pessoa, pode dar para o paciente. E eu quero que meu objetivo é que ele confie em mim. Claro que a gente nunca é perfeito, que a gente vai errar e tudo, mas que ele confie em mim para que a gente chegue no objetivo. Meu objetivo é que ele tenha uma vida boa, saudável, com qualidade de vida. Atenda ele onde eu estiver. Então, se não for
atividade de confiança, a gente não tem uma boa relação médico-paciente e aí não chegamos no nosso objetivo. Sim. Doutor, se não fosse médico, o que o senhor gostaria de ser? Foi boa. Eu sempre quis ser médico. Nunca pensei em outra profissão. Mas, como bom conversador, como família de comerciante que venho, então acho que seria um bom comerciante. Um bom comerciante. Seria um concorrente. Todos nós temos que vender alguma coisa, né? Então, acho que seria bom. Doutor Guilherme, o senhor gostaria de deixar uma mensagem para os nossos ouvintes hoje? Claro. Todos nós temos que cuidar da nossa saúde, seja ele em algum momento da nossa vida, né? Que a gente busque isso o mais cedo possível. Lembrando que cuidar da saúde não é necessariamente ir ao médico. Então, a partir do momento que você come uma comida legal, uma comida que te faça bem, que você se satisfaça bem, uma atividade física, igual eu disse, movimentar-se, ter um bom sono, desligar um pouco do celular hoje em dia. Isso tudo vai te ajudar nos momentos pré-cirúrgicos, vai te ajudar nas suas doenças dos olhos ou do coração, vai ajudar no seu bem-estar também. Então, acho que é isso. A gente tem que olhar um pouquinho mais para as nossas ações do dia a dia, para a gente viver uma vida mais saudável, mais alegre, com uma qualidade de vida melhor. Doutor Guilherme Teles, muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Foi um momento de muitas informações, né? Acrescentou muita clareza aos nossos ouvintes. Eu tenho certeza que muitas pessoas tirarão dúvidas e procurarão o senhor como cardiologista o mais rápido possível, né? Perfeito, estarei lá para recebê-los. Obrigado, gente. Foi uma honra recebê-lo aqui no nosso HUA-Cast. Né? A gente sabe que é difícil a agenda, né? É, a agenda, mas deu certo. Deu certo. Obrigado, gente. Obrigada por compartilhar com a gente tantas informações importantes, né? Que às vezes nossos pacientes chegam com essas dúvidas, então foi muito esclarecedor. Obrigada, doutor. Estou disponível sempre que precisarem. E aí, Adriana, como que faz para as pessoas nos seguir, né? Siga, compartilhe, tire suas dúvidas, agende uma consulta. O HUA vai ter um imenso prazer em te receber. Temos o Dr. Guilherme lá conosco, cardiologista, os oftalmologistas. Não esqueça de compartilhar o que foi falado aqui, porque isso vai ajudar outras pessoas a entender que cirurgia não é só deitar numa mesa e ser realizada, tem todo um protocolo, toda uma segurança. Deixa sua pergunta, sua dúvida e nós teremos o maior prazer em responder. Obrigada. Obrigada. Obrigado.